Olá a todos, meu nome é Thiago, sou médico e professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis, participando da disciplina de Semiologia e do internato de Clínica Médica. O objetivo hoje é discutir ao longo dos próximos slides a doença renal aguda, não individualizando de forma detalhada as etiologias, mas principalmente discutindo como abordar o paciente que apresente-se com uma doença renal aguda, em termos de que etiologias pensar, é claro, mas também como é que eu defino, como é que eu manejo, o que eu espero de complicações, o que eu devo me preocupar em termos de tratamento para conduzir da melhor forma possível, independentemente das particularidades de cada uma das etiologias que levam à doença renal aguda. Então, ao longo dos próximos slides, vamos estar definindo, estadiando, discutindo rapidamente quais são as principais causas, que pistas clínicas podem nos ajudar a enquadrar aquela doença renal aguda em cada uma das principais etiologias, quais são as principais complicações laboratoriais e, portanto, quais são os principais exames complementares que devem estar sendo realizados tanto para avaliação etiológica quanto para a definição do melhor tratamento e que circunstâncias demandam hemodiálise de urgência, ou seja, uma terapia renal substitutiva a ser instituída da forma mais precoce possível. Então, qual é a definição da doença renal aguda? De uma forma global, nada mais é do que uma piora da função do rim que se instale de forma súbita. Como consequência, existe uma retenção dos produtos nitrogenados que habitualmente seriam excretados pelo rim, associada a uma desregulação tanto dos eletrólitos quanto do volume. Por quê? Porque esse é o principal papel a curto prazo dos rins. Como é que a gente pode dizer que houve essa piora aguda da função renal? Isso vai ser definido principalmente por uma alteração da creatinina, e essa alteração da creatinina pode ser um aumento maior ou igual a 0,3 nas últimas 48 horas, ou seja, eu preciso de uma creatinina recente do paciente e a creatinina subsequente vai ter aumentado em 0,3 ou mais. Isso é muito relevante, entender esse critério, porque muitas vezes a variação de 0,3, principalmente em pacientes que têm uma função renal muito normal, ou seja, uma creatinina muito baixinha, ela não é tão valorizada. Então, muitas vezes o paciente tem uma variação de 0,7 para 1, e como os dois dão um clearance nas fórmulas para definição de doença renal crônica normal e essa percepção de que o valor continua abaixo da creatinina não é tão valorizado como um aumento importante. E da mesma forma, naqueles pacientes crônicos que já têm 3, 2,5, 2 de creatinina, parece que variar de 2 para 2,3 não é um aumento importante. No entanto, se essa variação for ao longo de um curto intervalo de tempo, ela deve ser valorizada com certeza. Além disso, existe a possibilidade do aumento da creatinina em relação ao valor basal mais antigo, ou seja, ao longo de 7 dias. E aí é uma questão proporcional, não um valor absoluto. Ou seja, se essa creatinina tiver um aumento acima de 1,5, o valor da creatinina basal nos últimos 7 dias, também vai estar definida uma doença renal aguda. E por último, considerando que a hipervolemia é uma das principais complicações, e da mesma forma o rim é responsável justamente por excretar o volume ingerido e produzido ao longo das 24 horas de urina, se porventura esse débito cair abaixo de 0,5 ml por quilo por hora nas últimas 6 horas, ou seja, ao longo de 6 horas for abaixo disso, também está definindo a doença renal aguda, ou seja, preenchimento de qualquer um desses critérios, e basta um, é suficiente para o diagnóstico de doença renal aguda. Então, na verdade, como é que vai ser o estadiamento desse paciente? Como é que eu vou classificar em estágio 1, estágio 2 e estágio 3? Bom, estágio 1 é justamente a definição descrita no slide anterior. Se esse aumento for acima de 1,5, se esse aumento for acima de 0,3,
área igual no caso, ou débito urinário menor do que meia ml/hora, eu defini o estágio 1. Só que existe um limite superior. Esse limite superior pode ser em relação ao débito urinário, ou seja, se for ao longo de 6 até 12 horas, ou seja, o mínimo de 6, mas não passando 12 horas, esse débito urinário é reduzido, ou o aumento for em relação à intestina basal até 1,9, ou seja, entre 1,5 e 1,9. A partir do momento que esse aumento é entre 2 e 2,9, ou o débito urinário se mantém reduzido por mais do que 12 horas, eu classifico como estágio 2. E o estágio 3 é quando é acima de 2,9 ou a creatinina atingiu um valor absoluto maior ou igual a 4, obviamente num paciente que não tem essa creatinina basal, num contexto de uma doença renal crônica, ou quando o débito urinário ele se mantém menor do que 0,3 por mais do que 24 horas, quando o paciente mantém uma anúria, ou seja, uma ausência de diurese nas últimas 12 horas, ou quando está indicada a terapia renal substitutiva, tendo visto que nesse contexto os critérios de creatinina e até mesmo os débito urinário se tornam menos importantes, porque parte da função do rim e parte da creatinina vai estar sofrendo interferência direta pela própria terapia renal substitutiva. O que é fundamental entender? Que, embora muitas vezes seja necessário ajustar doses de remédios, principalmente antibióticos, no contexto de uma doença renal aguda, e a gente acaba lançando uma das fórmulas para fazer esse ajuste, nenhum estudo comprovou ou mostrou qual seria o ajuste ideal. Por quê? Porque sabe-se que essas fórmulas elas superestimam o clearance no início e subestimam na recuperação. Por que isso? Porque, na verdade, todas essas fórmulas elas consideram a creatinina, obviamente, e a creatina ela não representa aquele momento agudo do paciente, daquele segundo que foi feito o exame, ou seja, aquela fotografia da função do rim. E sim, ela determina, ela representa as últimas 24, 48, 72 horas de funcionamento do rim, ao dosar ela no contexto plasmático. Então, por isso, ela não deve ser usada para diagnóstico. Mas, na correção dos fármacos, acaba sendo um parâmetro mais uma vez, que é extremamente restrito e é importante conhecer que é limitado, ou seja, não é o ideal, mas é o que a gente acaba tendo como substrato para a utilização. Em termos de etiologia, a gente divide em 3 possibilidades. Aquelas etiologias que acontecem antes do rim, aquelas etiologias que acontecem no próprio rim e aquelas etiologias que acontecem após o rim. Antes do rim, a gente vai estar trabalhando com o que é chamado de pré-renal e representa em torno de 20% dos casos. O principal mecanismo é uma hipoperfusão. A questão é que essa hipoperfusão ela acontece por diferentes mecanismos. O primeiro mecanismo é por perda. Você tem menos líquido circulando, eu tenho um volume circulante efetivo reduzido, e essa perda pode ter acontecido pelo próprio rim, pela pele, para o terceiro espaço, num contexto de vasodilatação e aumento da permeabilidade, ou gastrointestinal, que é um dos mais frequentes. Além disso, eu posso ter uma hipotensão, essa hipotensão porque existe um contexto inflamatório, como uma síndrome inflamatória sistêmica ou uma sepse, ou uso de alguma medicação que leve à redução da pressão e, com isso, a uma redução da perfusão renal. Tem ainda a possibilidade de estados que, embora sejam hipervolêmicos, o contexto da doença leva a um baixo volume circulante efetivo, seja por uma vasodilatação esplâncnica, seja por uma falência de bomba ou pela síndrome nefrótica, e dessa forma, com um baixo volume circulante efetivo, mesmo num contexto que muitas vezes existe uma hipervolemia,
há uma hipoperfusão renal, além de uma congestão dos vasos renais. Por fim, ainda há a possibilidade de uma perfusão renal reduzida. E essa perfusão renal reduzida pode ser ou por uma alteração vascular, como a estenose, e a estenose pode estar no contexto de aterosclerose ou de displasia, ou uso de algum fármaco que faça com que a perfusão renal seja reduzida. Adiantando para as causas pós-renais, ou seja, aquelas que acontecem após o rim, elas representam cerca de 10%, e aí eu posso ter algo que está relacionado intimamente com o rim, que seria a deposição de cristais ou de proteínas que impedem a passagem da urina efetivamente, ou extra-renais, nas quais exista, na verdade, uma obstrução. E essa obstrução ela pode ser, por exemplo, a nível vesical bilateral, pode ser a nível ureteral, pode ser a nível pélvico, e que dessa forma existe uma impossibilidade de drenagem da urina, e é como se fosse um cano entupido. Ele está entupido, ele aumenta a pressão para trás, levando a uma incapacidade de funcionamento adequada de todo o sistema amontante. Por último, a mais frequente é a etiologia da doença renal aguda intrínseca, com várias possibilidades: necrose tubular aguda, lesão túbulo-intersticial, doenças metabólicas, doença de microcirculação e glomérulos, doença de médios e grandes vasos renais e a necrose cortical bilateral. E aí não teria como não individualizá-la um pouco mais. Então, abrindo as causas de doença renal aguda intrínseca, disparadamente a principal é a necrose tubular aguda. A necrose tubular aguda nada mais é do que uma pré-renal persistente, ou seja, a hipoperfusão leva a uma isquemia que é persistente e acaba fazendo com que evolua como a necrose tubular aguda. O principal mecanismo é através da hipotensão. Algumas drogas também têm associação, e aí vão como cineaminoglicosídeo, tem papel muito relevante nesse processo, principalmente os aminoglicosídeos. Existe a possibilidade de ser uma doença túbulo-intersticial, e aí o protótipo são os anti-inflamatórios não esteroidais, os beta-lactâmicos, mas pode ser também por algum processo infeccioso, e a infecção trato-urinária é um protótipo, mas também a leptospirose, ou uma origem inflamatória neoplásica. Inflamatório tem o lúpus, que pode levar à lesão túbulo-intersticial, ou o mieloma múltiplo, principalmente pela excreção das paraproteínas. Pode acontecer ainda por um contexto metabólico, seja por hiperuricemia, com depósito de cristais, hipercalcemia também, com depósito de cristais, ou algumas drogas e fármacos. A doença pode ainda acometer o glomérulo, e aí o glomérulo vai levar ao que a gente chama de glomerulonefrites, ou seja, inflamações glomerulares, e uma das principais etiologias é justamente pela inflamação dos vasos, que a gente dá o nome de vasculite. Além disso, existe a possibilidade das vasculites afetarem não o emaranhado de vasos que formam o glomérulo, mas vasos de médio e grande calibre, totalmente relacionados ao próprio rim, que são as vasculites de médios e grandes vasos. Além disso, existe a possibilidade de ser uma síndrome hemolítica urêmica ou uma púrpura trombocitopênica trombótica, que é a chamada PTT, ou ainda doenças tromboembólicas, ou seja, qualquer doença que leve à inflamação vascular ou ainda a fenômenos trombóticos ou tromboembólicos nos médios e grandes vasos. Por último, a necrose cortical bilateral é uma causa que acaba levando a doença renal aguda de forma intrínseca, porque afeta diretamente o córtex renal em ambos os rins. Então, antes de seguir adiante, é importante parar um pouquinho numa tabela que está presente em quase qualquer livro de clínica médica,
que é uma tabela que diferencia os dois principais mecanismos de doença renal aguda, que é a doença renal aguda pré-renal e a necrose tubular aguda, que muitas vezes tem as mesmas etiologias da pré-renal e nada mais é do que a evolução da pré-renal. O principal critério de diferenciação é a excelente resposta à doença renal aguda pré-renal à expansão volêmica, enquanto a necrose tubular aguda não tem essa resposta. Por que responde? Porque se existe uma perfusão, o aumento do volume circulante efetivo através da expansão volêmica, teoricamente geraria uma melhora expressiva da função do rim, porque ele seria melhor perfundido. Obviamente, a exceção disso são os estados edematosos, porque pela falência de bomba, pela vasodilatação esplênica, pela congestão das veias renais, é difícil uma resposta à expansão, porque esse líquido, na verdade, ele vai piorar o funcionamento da bomba, no contexto de uma insuficiência cardíaca, piorando a congestão venosa, piorando o funcionamento da contratividade, enquanto que no contexto de uma cirrose, por exemplo, que exista um baixo volume circulante efetivo, apenas elevar o volume não vai melhorar o contexto da vasodilatação esplênica, e por isso vai ser importante também corrigir em parte essa vasodilatação esplênica, que é justamente o que é feito na síndrome hepatorrenal. Além disso, a fração de excreção de sódio, ou seja, mensurar ao mesmo tempo o sódio plasmático e o sódio urinário, permite entender qual é a principal e mais provável etiologia naquele determinado doente, porque a fração de excreção de sódio na pré-renal é reduzida, enquanto na necrose tubular aguda não existe essa mudança. Por que isso acontece? Porque a avidez pela reabsorção de sódio é muito alta na pré-renal, porque existe uma compreensão de que existe uma hipoperfusão e, por isso, o máximo que puder ser retido de sódio e de água é fundamental para a manutenção volêmica daquele paciente e melhorar a hipoperfusão crônica, aguda, que acontece naquele paciente. Pelo mesmo motivo, a ureia tende a aumentar de forma desproporcional em relação à creatinina, justamente porque junto com a reabsorção de sódio, nesse aumento de avidez, existe também um aumento da reabsorção de ureia. Cabe aqui a única ressalva que o aumento de ureia proporcional à creatinina tem um diagnóstico diferencial importante, que são os sangramentos do trato gastrointestinal, acabam elevando a ureia de forma muitas vezes substancial, expressiva, porque no processo de degradação do sangue existem inúmeras proteínas, e essas proteínas, ao serem metabolizadas, acabam aumentando o valor da ureia plasmática. Por fim, o EAS, que no contexto de uma doença renal aguda não tem o objetivo de dar o diagnóstico da etiologia, e sim mostrar se existe algum critério inflamatório, infeccioso ou alérgico, mas, dependendo do tipo de cilindro, pode sugerir mais uma necrose tubular aguda. De que forma? Os cilindros granulosos, pigmentados ou acastanhados, e a presença de células epiteliais tubulares livres, mostrando uma lesão tubular, são mais sugestivos de uma necrose tubular aguda, enquanto na doença renal aguda pré-renal não existe uma mudança importante no EAS. Bom, e o que é importante conhecer do paciente através da anamnese que pode ajudar na definição da etiologia da doença renal aguda? A primeira coisa é conhecer quais são as comorbidades do doente. Dependendo das comorbidades que o paciente apresente, ele pode ter uma facilidade maior ou menor para desenvolver um quadro de uma doença renal aguda. Por exemplo, se o paciente ele já tem alguma doença de base que lese o rim ou já tenha lesado o rim previamente, isso pode fazer com que o paciente desenvolva uma doença renal aguda com muito mais facilidade, justamente porque não seria um rim absolutamente normal de base. Além disso, saber se o paciente já fez algum evento prévio de doença renal aguda é fundamental. Por quê? Porque dependendo
da etiologia anterior, pode ser que a mesma etiologia anterior seja a que está acontecendo naquele momento. Além disso, conhecer as comorbidades e a HPP também permite que seja feita uma avaliação de doenças que talvez nunca tenham feito lesão renal, mas naquele momento podem estar ocasionando uma doença renal aguda. Por exemplo, lúpus. Às vezes a manifestação do lúpus eritematoso sistêmico do paciente sempre foi extrarrenal, mas naquele momento ele evoluiu com uma glomerulonefrite. Se porventura o paciente tiver tido o uso de alguma medicação recente ou uma introdução recente de fármaco, também pode levar a uma doença renal aguda. Existem algumas drogas que são nefrotóxicas desde o primeiro uso da droga, outras com uso mais continuado. Outras pode ser que o paciente use a vida inteira e só vai desenvolver doença renal aguda de forma idiosincrásica 20 anos depois do uso. Então, saber, principalmente se teve algum ajuste de remédio, combinação de remédio diferente, ou uso por conta própria de fármaco pelo paciente é fundamental, pois os fármacos são causas muito relevantes de doença renal aguda no paciente, tanto intra e principalmente, tanto extra e principalmente intra-hospitalar. E aqui no uso de fármacos é importante lembrar sempre dos anti-inflamatórios, porque os pacientes tendem a omitir, seja porque esqueceram, seja porque tomaram por conta própria, mas são fármacos que causam frequentemente uma doença renal aguda. E por último, é importante entender qual é o contexto atual do paciente. Se ele apresenta alguma doença aguda ou algum sintoma ainda não diagnosticado como doença aguda. Por exemplo, se o paciente porventura apresentar um quadro de febre, dor muscular, icterícia e tivesse exposto a uma enchente, talvez seja uma leptospirose, fazer uma doença renal aguda, ou porventura o paciente recentemente fez um quadro infeccioso por estreptococcus e está desenvolvendo no momento uma glomerulonefrite difusa aguda, ou o paciente tem uma doença infecciosa que esteja comumente associada ou possa causar uma doença renal aguda, como por exemplo uma endocardite infecciosa, ou ainda se o paciente tem sintomas de uma doença renal aguda, mas recentemente ele teve algum diagnóstico de uma vasculite, porventura. Então, entender qual é o contexto e a gama de sintomas do paciente é fundamental para refletir e nos permitir pensar nas principais hipóteses diagnósticas e, assim, otimizar os exames complementares necessários. Então, tentando organizar um pouco mais os exemplos mais importantes de uma doença renal aguda, o que a gente pode pensar? Primeiro, sintomas de insuficiência cardíaca. Se o paciente tem dispneia paroxística noturna, ortopneia, e tem um quadro de uma doença renal aguda, uma das principais etiologias para a doença renal aguda é a própria insuficiência cardíaca. E aí é isso, a gente vai pensar numa síndrome cardiorrenal, ou seja, o funcionamento inadequado do coração acaba levando a uma hipoperfusão renal, e com isso o tratamento da insuficiência cardíaca vai ser o mais importante na melhora do quadro renal agudo. Se o paciente apresenta sintomas de cirrose, ou seja, estigmas clínicos de insuficiência hepática associado a uma ascite, associado a um edema de membros inferiores, associado a uma história de encefalopatia ou um quadro de encefalopatia, se o paciente apresenta histórico de varizes ou sangramento gastrointestinal, manifesta principalmente como melena ou mesmo como hematêmese, e tem uma piora da função renal, talvez seja uma síndrome hepatorrenal. Por sua vez, se o paciente tem uma história de gotejamento pós-miccional, se tem uma história de estrangúria, de disúria, acima de 50, 60 anos, uma das coisas que devem vir à cabeça é justamente uma
insuficiência renal aguda pós-renal. Por quê? Porque há uma obstrução da saída da urina pela próstata aumentada. De outra ótica, se o paciente porventura tiver febre, redução dos níveis pressóricos, taquicardia, alteração do nível de consciência, e aí sintomas urinários, sintomas respiratórios, sintomas gastrointestinais já não é tão importante, uma das possibilidades é que o paciente esteja fazendo um quadro de sepse, ou seja, de uma infecção relacionada a uma disfunção orgânica. E essa disfunção orgânica vem no contexto do processo infeccioso e, com isso, uma hipoperfusão renal importante pode estar acontecendo ou até mesmo uma lesão renal. De outro modo, se o paciente porventura tem artralgia, lesões cutâneas, ou fotossensibilidade, ou púrpuras palpáveis, ou se porventura ele tem um quadro pulmonar associado ao quadro renal, que tem que vir sempre à cabeça, esse doente não tem algum sinal, alguma história, alguma possibilidade de uma colagenose, ou de uma vasculite, ou de algum quadro que faça a gente pensar numa doença autoimune. Se porventura o paciente tem história de múltiplas tromboses, principalmente se alguma trombose tenha sido arterial, mas mesmo que tenha sido venosa, e aí ele evolui agudamente com uma perda da função renal, será que esse paciente porventura não está fazendo uma trombose da artéria renal, por exemplo? Ou ainda, se o paciente tem uma história de uma fibrilação atrial ou de algum outro fenômeno cardioembólico, será que esse paciente não fez uma oclusão aguda da artéria renal? Ou se porventura ele fez algum procedimento que possa ter mobilizado alguma placa? Não é mais frequente, mas é uma possibilidade. Em termos de drogas, além do anti-inflamatório que a gente já mencionou, é importante sempre lembrar do uso dos inibidores da enzima, conversores de angiotensina, dos bloqueadores de receptor, ou seja, do IAC e BRA, e não esquecer do antibiótico. E aí, antibiótico às vezes vem sempre na cabeça os antibióticos que a gente pensa como nefrotóxicos, né? Vanco e aminoglicosídeo, né? Glicopeptídeo e aminoglicosídeo. Claro que esses antibióticos são muito frequentemente associados a uma insuficiência renal aguda, principalmente aos aminoglicosídeos. Contudo, lembrar que os antibióticos, principalmente os beta-lactâmicos, eles têm muita associação com as nefrites intersticiais agudas e podem, por si, causar uma insuficiência renal aguda. Então, lembrar desse diagnóstico diferencial. E por último, se você estiver diante de um paciente que tenha diarreia, vômitos ou uma história de alterações do volume urinário, encontra-se desidratado, é importante pensar se esse paciente não está fazendo, na verdade, uma desidratação, uma perda do volume circulante efetivo, mas essa perda porque ele perdeu para o meio externo. E dessa forma, ele retraiu a diurese, reduziu a diurese, hipoperfundiu o rim e fez uma insuficiência renal aguda. Então, essas são as principais causas, com alguns exemplos clássicos de cada uma delas, mas que devem sempre vir à cabeça e ajudam a gente a entender a propedêutica, os exames que devem ser solicitados diante de um paciente com doença renal aguda. Bom, coletada a história, vamos ao exame clínico. E quando começamos o exame clínico, é fundamental pesquisar alguns sinais que talvez a história não tenha trazido com tanta clareza, ou pode ser que ela tenha trazido, mas eu preciso corroborar se aqueles achados realmente sugerem as doenças colocadas como principais hipóteses diagnósticas. Então, o primeiro ponto é dividir entre uma insuficiência renal que o paciente está hipervolêmico ou hipovolêmico, ou seja, pesquisar sinais de desidratação ou mesmo de perda para o terceiro espaço, ou seja, de má distribuição, ou pacientes que estejam efetivamente edemaciados, ou seja, hipervolêmicos. Além disso, simplesmente olhar a pressão arterial do paciente. Pacientes hipotensos
tendem a ter uma probabilidade maior de hipoperfusão renal, enquanto que pacientes hipertensos não vão ter a hipoperfusão renal pela baixa da pressão arterial, ou seja, a etiologia deveria ser pesquisada em outro âmbito, como algum agente causando lesão efetiva do rim ou mesmo a hipertensão sendo uma consequência ao processo da doença renal aguda. Além disso, avaliar o débito urinário. E esse débito urinário, lembrando sempre, ele pode ser feito de forma invasiva ou não invasiva. Não invasiva, pede para o doente sempre que for urinar em algum coletor. Ou seja, se for um homem, no patinho, se for uma mulher, uma comadre. E o conteúdo despejado num frasco para quantificar em 24 horas qual foi o débito. E aí definir se esse débito urinário está reduzido ou se ele está normal. Por quê? O fato do doente ter uma insuficiência renal aguda oligúrica ou uma insuficiência renal aguda não oligúrica vai permitir pensamentos distintos, etiologias distintas, pois, dependendo do local da lesão renal, a maior probabilidade é que seja oligúrica ou não oligúrica. Então, ajuda no diagnóstico diferencial da insuficiência renal aguda. Além disso, a presença de encefalopatia, tanto como consequência da doença renal aguda, como causa. Pensando, por exemplo, numa encefalopatia metabólica no contexto de uma sepse, de uma encefalopatia hepática no contexto de uma cirrose. Então, a presença da encefalopatia é tanto causa quanto consequência. Presença de derrame pericárdico, de pericardite, da mesma forma. Pode ser uma causa, dependendo do contexto sistêmico do paciente, pensando numa doença autoimune, por exemplo, ou mesmo alguma doença restritiva que diminua o débito cardíaco, ou ainda, ele pode ser a complicação da insuficiência renal aguda, seja inflamatória, com manifestação mais exuberante de uma pericardite, de dor retroesternal, ventilatório dependente, ou simplesmente do próprio derrame pericárdico. Ambas complicações relacionadas à uremia. Além disso, manifestações hemorrágicas. As manifestações hemorrágicas também podem ser causa ou consequência. Causa, porque o paciente sangrou e aí ele fez uma hipoperfusão tecidual dentro dos tecidos, o rim foi hipoperfundido. Causa, porque algum sangramento está no contexto de uma doença sistêmica. Consequência, justamente porque no contexto de uma uremia, principalmente a agregação plaquetária é francamente afetada, o que leva o doente a maior risco de sangramento. E por último, a massa hipogástrica, comumente chamada de bexigoma, ou seja, um paciente que tem uma massa hipogástrica, principalmente se for dolorosa, globosa, sempre é importante lembrar que a etiologia obstrutiva ao esvaziamento vesical deve ser sempre considerada. E aí, obviamente, pensando nela, as etiologias que podem justificar essa obstrução da bexiga. Então, pensei na doença renal aguda, aprofundei os dados da anamnese que eram importantes, busquei no exame físico dados adicionais na busca de complicações ou na busca de etiologias para aquele quadro renal agudo. Quais são os exames complementares que são necessários nesse momento? Claro que dependendo da etiologia que eu pensei, eu vou pedir alguns exames específicos, voltados para aquela etiologia. Por exemplo, se eu penso em lúpus, eu vou pedir um FAM. Se eu penso em vasculite, eu vou pedir um ANCA. Mas quais são os exames que acabam fazendo parte de praticamente qualquer quadro de doença renal aguda? Uma ultrassonografia, porque o objetivo é avaliar a estrutura do rim. Ou seja, há algum dano prévio já sabido naquele rim? Há algum processo obstrutivo naquele rim? Há alguma outra alteração aguda no próprio parênquima do rim? E, caso necessário, é viável, vale a pena fazer uma biópsia? Esgotei todas as possibilidades com exames menos invasivos para o diagnóstico, não cheguei ao diagnóstico e por isso a biópsia é necessária?
ou o paciente está tendo uma perda rapidamente progressiva da função renal, não tem etiologia realmente aguda e preciso buscar através de um exame complementar invasivo, como a biópsia. Então, o ultrassom, com ou sem a biópsia, permite uma avaliação estrutural. Além disso, eu preciso avaliar se há lesão. Como é que eu avalio se há lesão? Eu vou pedir um EAS, e aí no EAS, o que eu vou buscar? Vou buscar piúria para um processo infeccioso, vou buscar piúria para um processo inflamatório, vou buscar hematúria para um processo neoplásico, obstrutivo, vou buscar hematúria para um processo de dano, lesão glomerular, vou buscar a presença no EAS de proteinúria como um marcador de lesão, seja ela aguda, seja ela crônica, mas com componente agudo. Posso pedir ainda na urina, no spot, o sódio, a creatinina, e parear com sódio e creatinina plasmáticos para avaliar se porventura há ou não há uma fração de excreção de sódio adequada. Posso pedir no spot a microalbuminúria para definir se o paciente está tendo uma excreção aumentada de albumina e com isso marcando uma lesão renal, ou uma excreção aumentada de proteinúria, ou seja, marcando uma lesão renal. Isso pode ser no spot, com exame rápido, simples, ou no mínimo de 24 horas, dependendo da circunstância do doente, ou na necessidade de corroborar algum achado duvidoso de algum exame anterior. Então a lesão ela acaba sendo avaliada, claro que com a biópsia, mas de uma forma mais simples, com ERS, com spot, ou seja, uma amostra isolada de urina, e com a urina de 24 horas. E por último, eu preciso avaliar a função. Só que aqui eu quero avaliar a função num contexto agudo. E aí, num contexto agudo, como é que vai ser essa avaliação? A creatinina, para avaliar se está tendo uma perda rápida da taxa de filtração glomerular, lembrando que não trabalharemos com clearance aqui pela incapacidade, como explicado no início da aula, de estimar qual é a real função do rim. A ureia, pois a ureia mostra a capacidade efetiva do rim de fazer uma filtração adequada, e quanto maior a ureia, significa que outros componentes nitrogenados também vão estar aumentados, e esse aumento dos outros componentes aumenta de forma substancial o risco de complicações, como complicações hemorrágicas, como complicações pericárdicas ou encefalopatia. Além disso, eu preciso avaliar se a gente tem alguma alteração do estudo ácido base. E a ácido base mais comum na doença renal aguda vai ser a acidose. Essa acidose ela pode ser grave, dependendo do valor ou da circunstância. Vai ser importante repor bicarbonato, diminuindo os efeitos deletérios do contexto agudo. E por fim, os eletrólitos. E aí, os eletrólitos, o mais importante é o potássio, para avaliar se é uma ira hipocalêmica, normocalêmica, hipercalêmica, porque vai levar ao examinador a pensar em algumas etiologias possíveis, mas também outros eletrólitos, para justamente definir, por exemplo, a fração de excreção de sódio. Ou se existe algum distúrbio tubular que justifique algumas alterações a priori não esperadas no contexto de uma insuficiência renal aguda. E aí, só para sedimentar com muita clareza, quais são os exames que fazem parte não só da avaliação etiológica, mas também da avaliação das complicações da doença renal aguda. Então, mesmo que eu saiba qual é a etiologia, eu preciso me preocupar porque essas são as complicações que precisam ser prontamente corrigidas. Como dito, os distúrbios eletrolíticos são fundamentais, e dentro dos distúrbios eletrolíticos, principalmente no contexto de uma doença renal aguda, a hipercalemia é o mais grave, tanto pelo risco de morte que ela pode causar, quanto por configurar um distúrbio que não é tão simples o tratamento, embora muito prevalente. Acidose metabólica, que como não faz parte dos exames habitualmente solicitados, digamos, de rotina para um paciente, e muitas vezes o paciente ele pode ser até assintomático,
de outras complicações. Se não pedir a gasometria, você não vai ter a percepção, muitas vezes, de uma acidose extremamente grave e que está prejudicando de forma substancial as reações químicas daquele paciente ou o funcionamento de outras drogas ou outras intervenções instituídas para aquele paciente. E por último, obviamente a elevação de creatinina faz parte de alguns dos critérios de diagnóstico, então é fácil de entender. E obviamente o valor da ureia, e mais do que o valor da ureia, a sua correlação com determinadas complicações que o paciente possa manifestar clinicamente, como por exemplo a pericardite ou tamponamento, a encefalopatia, que vão acarretar no que a gente chama de uremia complicada. Finalizando, pensamos nas etiologias, através da anamnese e do exame físico. Pedimos os exames para interpretar, avaliamos as complicações. O que então a gente precisa fazer para aquele paciente? Obviamente, além de tratar a causa básica, se ele está com uma sepse, antibiótico, se ele tem uma glomerulonefrite, dependendo da etiologia, imunossupressão, se o paciente porventura tem uma cirrose e fez uma hepatorenal, albumina associada a uma droga vasoativa, sem ter insuficiência cardíaca, num contexto hipervolêmico, sem que o paciente esteja frio, diureteterapia prioritariamente. Mas, além disso, o que fazer para o paciente? Eu preciso avaliar os distúrbios e tratá-los de forma agressiva. E os distúrbios os principais são os distúrbios do potássio e os distúrbios ácido-base. Doença renal, tanto crônica quanto aguda, tem um limiar muito baixo para o tratamento da acidose metabólica. Então, com raríssimas exceções, pacientes que têm uma doença renal aguda e doença renal crônica vão se beneficiar da reposição de base. Lembrando apenas que essa reposição de base ela vai ser sempre de forma diluída, ou seja, sem que seja o bicarbonato puro, caso seja optado pelo bicarbonato parenteral. O potássio, que vai ser discutido no momento oportuno, mas os distúrbios do potássio, hipercalemia é a principal, no caso de uma insuficiência renal aguda, vai ser tratado conforme a orientação do potássio. E o tratamento fundamental, além de tratar a causa básica, num primeiro momento está definindo se o paciente tem alterações eletrocardiográficas ou não tem, em tempo gluconato e considerar a glicoinsulina. E dependendo da resposta a essa terapia inicial e da hipervolemia, da hipovolemia, da acidose, definir a necessidade de diálise ou não. Cálcio, fósforo e magnésio, embora possam estar alterados no contexto de uma insuficiência renal aguda, a relevância da alteração e a necessidade de alguma correção aguda e expressiva costuma ser bem menos relevante, salvo, é claro, em casos graves de hipomagnesemia e hipofosfatemia, que vão merecer uma reposição, mas isso a gente vai estar trabalhando mais com os distúrbios tubulares e não com as formas mais comuns de apresentação da doença renal aguda. Com relação à volemia, como já adiantado, os pacientes hipervolêmicos, vamos tirar volume. Se o doente ainda urina, diurético. Se ele não urina, pode ser necessária a diálise. Da hipovolemia, vamos dar volume. E aí nessa reposição volêmica, sempre é tentar, na escolha da melhor solução, lembrando que pacientes que tenham níveis mais elevados dos eletrólitos, o soro fisiológico acaba sendo mais indicado. Em contrapartida, nos pacientes com acidose que não têm outros distúrbios eletrolíticos, as soluções balanceadas como ring vão estar mais indicadas. Obviamente, retirar fatores agressores, então, independentemente da etiologia, mesmo que não seja por causa de um fator agressor, mas caso o fator agressor esteja presente, como, por exemplo, uma droga nefrotóxica ou um contexto que necessite de um tratamento específico, ou uma droga que não seja nefrotóxica, mas que possa piorar a taxa de filtração glomerular, ou que não seja nenhum nem outro, mas se porventura aquela droga ela é contraindicada naquela circunstância de uma perda da função renal aguda, ela também deve ser retirada ou ter a sua dose ajustada, porque muitas vezes apenas
é necessário reduzir a dose da droga. E, por fim, considerar sempre a diálise. E aí, quais vão ser as condições que a diálise vai estar indicada? A diálise vai estar indicada em duas circunstâncias distintas, como uma urgência, que a gente vai abordar no slide seguinte, ou como algo para ser feito, mas que não precisa ser para ontem, ou seja, vai ser instituída a diálise como muitas vezes uma ponte para que a retirada dos fatores agressores e o tratamento da causa básica possam funcionar e o rim recupere a função. E nesse meio do caminho, a diálise é instituída, mas sem que precise ser de urgência, ou seja, de uma hora para outra, o quanto antes. E sim, possa ser programado com calma. Vamos programar a diálise para ser feita no final do dia, vamos programar a diálise caso os exames não apresentem uma melhora de hoje para amanhã, até como uma forma de prevenir ou de evitar as complicações que implicam numa intervenção precoce no paciente através de uma terapia renal substitutiva de emergência. Então, finalizando, as 4 indicações clássicas e fundamentais de uma terapia renal substitutiva de urgência são a hipercalemia refratária, ou seja, que ela persiste a despeito das medidas para controle do potássio, que vão desde a retirada dos fatores agressores até medidas que reduzem o potássio transitoriamente, justamente para que essas medidas de controle da etiologia da disfunção renal possam fazer efeito. E se, a despeito dessas medidas, o potássio não baixa, a hemodiálise de urgência está indicada. Da mesma forma, se a acidose for refratária, ou seja, se o paciente não puder receber bicarbonato por qualquer motivo, e principalmente se mesmo recebendo, o paciente não tem uma melhora da acidose, o bicarbonato continua baixo a despeito da administração, por exemplo, de uma solução bicarbonatada. Quando a hipervolemia é refratária, se o paciente está hipervolêmico e não responde à diureteterapia, ou não tem como fazer a diureteterapia porque ele está anúrico, ou seja, não adianta fazer diurético porque o doente não está urinando. E aí, nesse contexto, a volemia só vai piorando evolutivamente, por isso ela acaba sendo uma indicação para a hemodiálise de urgência, para justamente corrigir a hipovolemia, que pode levar a congestão pulmonar, edema agudo, hipertensão grave, num paciente que não consiga eliminar esse excesso de volume. E, por fim, mais do que um valor específico de ureia, as complicações urêmicas. Ou seja, obviamente que as complicações urêmicas têm uma associação com o valor da ureia, e valores acima de 200, 250 de ureia costumam vir acompanhados de alguma complicação, mas caso venham sem a presença de complicação, não são indicação formal de uma hemodiálise de urgência. Não de uma hemodiálise programada, mas de urgência não seria. E por isso são necessárias as complicações presentes. E aí, complicações clássicas já foram descritas, mas apenas para relembrarmos: manifestações hemorrágicas, encefalopatia urêmica, derrame, principalmente com tamponamento pericárdico, são as mais clássicas relacionadas ao aumento da ureia.